Olá, estamos de volta e agora sim você acompanha ao vivo aqui na TV Brasil o lançamento do programa que vai auxiliar gestores municipais, o Prefeito Mais Brasil. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. Acompanhe com a gente. Conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas se a luz da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Pedimos a todos que tomem seus assentos. Senhoras e senhores, ouviremos agora a secretária especial de Assuntos Federativos da Secretaria de Governo da Presidência da República, Débora Arocha. Boa tarde a todos os presentes. Presidente Bolsonaro, é uma honra estar aqui e lhe digo que todos os dias agradeço a Deus pela oportunidade de trabalhar com o senhor, assim como o ministro Ramos e o ministro Braga Neto.
Boa tarde a todos os presentes que estão aqui. Nesse momento que Deus nos concedeu, gostaria de saudá-lo e agradecer primeiramente por estarmos aqui reunidos para servir e contribuir para o desenvolvimento do novo país. Em especial, eu dou as minhas saudações ao presidente, à dona Michele Bolsonaro, certo? Ao ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, ao ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes, que milita há tanto tempo conosco na questão da governança, a senhora Lígia, de quem considero ter um carinho muito especial por a senhora estar aqui, e a dona Michele. Muito obrigada. Ilustríssimo senhor ministro, secretário do governo, nosso líder, divisão administrativa privilegiada, o senhor é um grande defensor da pauta municipalista. E a quem dirijo, além da minha saudação, os agradecimentos de toda a minha equipe da Secretaria Especial de Assuntos Federativos, pela confiança, apoio, incentivo, para que nos empenhemos cada vez mais para o fortalecimento do Pacto Federativo e pela melhoria dos serviços prestados aos cidadãos brasileiros. Em seu nome, ministro, eu gostaria de saudar os demais parlamentares aqui presentes, os demais ministros, certo? E, em especial, os senhores e senhoras prefeitos desse mandato. E cumprimento as autoridades aqui presentes, com destaque para os nossos convidados de hoje. Prefeitos e prefeitas que no dia 1º de janeiro assumiram os seus respectivos mandatos. Seja por um motivo de reeleição ou novos gestores do Executivo Municipal, esses homens e mulheres, certo? Eles têm conosco e vieram para esse evento tão importante para a gestão municipal do nosso país. Vivenciamos hoje, senhoras e senhores, um momento ímpar, sem precedentes, na verdade. E nos meus 18 anos da administração pública, eu nunca desconheço gestor que tenha vivido desafios semelhantes, certo? Seja no Brasil ou no exterior. Semelhantes nas nossas cidades, as realidades que enfrentamos hoje nos sistemas de saúde, as realidades que enfrentamos hoje, inclusive nas nossas famílias, em decorrência dessa pandemia. Vivemos uma crise inédita, que é a premência das decisões, fator determinante entre a vida e a morte de pessoas. Se, por um lado, nos deparamos com o tamanho do desafio, por outro, vejo a superação no olhar de cada homem e de cada mulher, certo? Que corajosos prefeitos e prefeitas que saíram de suas casas, arregaçaram as mangas e estão fazendo o melhor pela população das suas cidades. Winston Churchill tinha sábias palavras que bem podem descrever a grande lição que temos aprendido nesse momento tão difícil. E o que nos motiva a cada um de nós, principalmente administradores públicos no nosso país. A coragem é a primeira das qualidades humanas. Por quê? É a qualidade que garante as demais. E um exemplo que nos inspira com coragem todos os dias é o nosso presidente Bolsonaro, que não se abate a nada. Esses homens e mulheres, presidentes, não se encontram em suas casas, foram às ruas e, muitas vezes, arriscando suas vidas e seus CPFs. Por isso, prefeitos e prefeitas, minha primeira mensagem aos senhores é parabenizá-los, certo? Para cada um ter a coragem de assumir essa nobre missão nesse momento tão importante do nosso país. Vocês, a partir de agora, são os nossos prefeitos mais Brasil. O que significa assumir essa agenda de trabalho? O que para nós é esse compromisso? Estamos congregados numa única agenda de trabalho para que ousemos construir colaborativamente uma nova forma de implementar políticas públicas. Prefeito e prefeita, trabalhando conjuntamente com todos os ministros, os ministérios e os técnicos, para que tenhamos um país cada vez mais íntegro, mais integrado, mais inovador, mais transparente, mais simples, mais efetivo. Obrigada
aceitarem esse convite para fazermos a diferença. Que Deus nos abençoe com sabedoria para que possamos levar sal e luz às mais distantes rincões do nosso país. Nos dias atuais, a temática econômica domina o cenário. As crises, as dificuldades de leitos dominam as nossas cabeças, muitas vezes com preocupações de quantos respiradores, quais são as demandas de oxigênio. Mas em escala mundial, nós conseguimos perceber a necessidade desses homens e mulheres e de profissionalizar suas equipes para todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Neste cenário, contamos hoje com um grande número de prefeitos e prefeitas, senhor presidente, que estão no seu primeiro mandato. São 3.357 homens e mulheres que assumiram seu primeiro mandato como prefeitos. Mais de 60% não estavam no ciclo passado. E eles podiam ter ficado de braços cruzados nas suas casas, mas resolveram enfrentar e, com coragem, ajudar a construir um país cada vez melhor no seu mandato. Hoje reunimos em torno dessa agenda de cooperação, a Agenda Prefeito Mais Brasil, para começar essa ação, 38 instituições, dentre eles todos os ministérios, que eu agradeço pessoalmente a cada um dos ministros por todo o apoio, como também diversos órgãos de controle, como o TCU, a CGU, a Atricom, o Ministério Público, todos de mão dadas, Executivo, Legislativo e Judiciário, atuando nesse trabalho conjunto. Aproveito esse momento para registrar em meu nome, em nome de toda a minha equipe, os nossos mais sinceros agradecimentos para a parceria relevante que foi feita com mais de 140 servidores públicos, estaduais, municipais, federais, que se desdobraram para que esse guia fosse construído e todas as ações fossem orientadas. Foram mais de 450 horas de trabalho, presidente, onde esses homens e mulheres trabalharam incansavelmente, inclusive nos finais de semana. No Novo Prefeito Mais Brasil, esse primeiro guia tem 300 páginas de conteúdo, 40 horas de curso, certo? E meus amigos parceiros, e aqui eu gostaria de pedir aos parceiros todos que estão aqui presentes, os bancos federais, as equipes todas dos ministérios, se desdobraram na elaboração do guia. E nós temos um novo desafio, presidente. Já estamos trabalhando no guia de 200 dias de mandato. Então, ainda tem muito mais pela frente. Caros prefeitos e prefeitas, o primeiro passo da boa gestão é planejar. Por isso, o foco do primeiro guia do prefeito é o planejamento dos 100 primeiros dias. Porque consideramos cruciais para o desenvolvimento do seu mandato, vendo as necessidades, estruturando ações com políticas de Estado que vão estruturar ações efetivas no nosso país. Nós teremos também o guia de 200 dias de mandato e o guia de 365 dias de mandato. Exatamente para, nesse primeiro ano, prefeitos e prefeitas, estarmos de mãos dadas com vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu lhes falo nesse momento, senhores e senhoras, com conhecimento de causa de quem já trabalhou na administração pública municipal e na administração pública estadual. Gerir a administração pública não é fácil. O cidadão bate na porta do prefeito às 6 da manhã. Não é nem pelo rádio, nem pelo WhatsApp, nem pelo telefone. Ele bate a porta e fala dos seus problemas. E é lá que a vida acontece. Quando nós aqui em Brasília estruturamos políticas públicas nos nossos gabinetes, nós precisamos, sem dúvida, presidente, ver a realidade premente que ocorre no nosso país e conhecer a realidade de todos os nossos municípios, inclusive Serra da Saudade, que é um município que só tem 800 habitantes, que é um município de Minas Gerais. Essa realidade faz com que nós tenhamos que ter cursos na formação EAD e também materiais numa linguagem que possa ser absorvida por gestores e também por servidores públicos.
Para tanto, é importante que os prefeitos venham participar da Rede Mais Brasil. E nessa rede, os prefeitos aderem pelo portal federativo, certo? E inscrevem os seus dados e passam a receber semanalmente informes federativos com orientações das entregas dos ministérios e dos trabalhos que vêm sendo realizados, presidente, pelo seu governo. Por último, eu gostaria de ressaltar que o dia de hoje é um dia muito especial. Hoje, dia 23 de fevereiro, se comemora o Dia Nacional do Movimento Municipalista. Por força da Lei 12.639, de 2012. E no país inteiro, diversas associações municipalistas estão confraternizando esse dia e a prioridade que está sendo dada. E exatamente, presidente, nesse dia, o seu governo está celebrando o lançamento da agenda do Prefeito Mais Brasil. Muito, muito obrigada. Peço a Deus que nos ilumine e nos dê capacidade no desempenho da tarefa municipalista a que fomos investidos. E nos dê forças para trabalhar incansavelmente pelas cidades e pelas famílias brasileiras. Eu peço, por favor, agora aos senhores, uma salva de palmas para a agenda municipalista, para cada um dos prefeitos aqui presentes e para os parceiros que viabilizaram esse instituto. Muito obrigada. Assistiremos a seguir a vídeo institucional sobre a agenda do Prefeito Mais Brasil. Cidades, centros urbanos e rurais, polos industriais, comerciais e de agronegócio. Nos municípios que os cidadãos vivem suas rotinas. É onde as famílias se formam, as crianças crescem e o país como um todo prospera e se desenvolve. Administrar bem as cidades e levar mais qualidade de vida aos seus habitantes não é fácil. E foi com o objetivo de apoiar prefeitos e prefeitas nessa tarefa que o governo federal criou a Agenda do Prefeito Mais Brasil. Um conjunto de ações e orientações para aprimorar e dar mais eficiência à gestão municipal. O conteúdo da Agenda do Prefeito Mais Brasil está disponível no portal federativo. Mais de 1.400 prefeitos e prefeitas já estão cadastrados no portal e têm acesso à ferramenta de diagnóstico federativo e ao informe federativo. Agora, o portal também dá acesso ao Guia do Novo Prefeito Mais Brasil, uma plataforma com ferramentas que o governo federal desenvolveu para a administração mais eficiente, responsável e assertiva dos municípios. Mais de 17.500 downloads do guia já foram realizados. Dividido em 5 eixos, o guia apresenta um conjunto de aspectos normativos e orientações fundamentais para a administração das cidades, gestão municipal, governança, eixo social, território e finanças. Em cada um deles, prefeitos, prefeitas, secretários e equipes técnicas encontrarão diretrizes, referências e discussões que vão embasar as ações e as políticas públicas do município. O Guia do Novo Prefeito Mais Brasil ainda apresenta uma trilha de gestão com o que precisa ser feito a cada mês de governo e envia alertas de datas aos gestores. Este guia aborda os 100 primeiros dias de governo. Em 2021, serão lançados mais 2 guias, um sobre os 200 dias e outro sobre um ano de gestão. Existe também uma área dedicada ao compartilhamento de boas práticas na administração de municípios e uma galeria com vídeos, onde gestores públicos qualificados e experientes discutem questões importantes para as cidades brasileiras. O Guia do Novo Prefeito Mais Brasil é a ferramenta que prefeitos e prefeitas de todo o país precisam para revolucionar a gestão de seus municípios. Conheça o guia, faça o download e comece hoje mesmo a implantar as mudanças que vão garantir a qualidade de vida que seus cidadãos merecem. Convidamos o ministro-chefe da Secretaria de Governo, acompanhado do ministro do Tribunal de Contas da União, a assinar
Acordo de cooperação técnica com o TCU, com vistas a implementar ações para a melhoria da gestão pública. Ouviremos agora o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Senhor presidente Jair Bolsonaro, senhora Michele Bolsonaro, obrigado, que eu sei que a senhora sempre comparece aqui, é um prestígio, a gente se sente muito lisonjeado. Meu irmão de operações nas comunidades do Rio de Janeiro, onde nós compartilhamos medos e vitórias, General Braga Neto, ministro da Casa Civil. Senhor ministro Augusto Nardi, do TCU, eu conheci nos idos de 2003, andando pelo Congresso Nacional, uma honra vê-lo aqui também. Líder do Congresso, nosso deputado Ricardo Barros tem nos ajudado muito. Simpático senador, nosso líder, amigo também, senador Eduardo Gomes. Minha amada esposa, há mais de 42 anos, Lígia, minha namorada eterna. Presidente, eu tenho que fazer uma média, né? A minha secretária, Débora Arocha. Presidente, eu vou ser breve, até porque a Débora já falou o que tinha que dizer. Eu marquei alguns pontos. Primeiro, agradecer a presença de todos. Como a gente diz no Exército, por favor, prefeitos, levantem o braço. Os prefeitos aqui. Presidente, são os heróis que o senhor sempre fala, e eu quero dar um testemunho. Eu era um jovem coronel em 2003, tinha cabelo, um restinho de cabelo, e muito empolgado, já vou citar meus parlamentares e os ministros, para não perder aí, viu, João Fernando, o senhor está nessa história. E me disseram que naquele ano ia ter eleição de prefeito, e eu comecei a perguntar, disseram, coronel, é a eleição mais difícil, que o elemento olha no olho do eleitor e sente o calor no pescoço, e a vitória é muito consagradora. Então, aos senhores, os meus cumprimentos. Dentro da saudação, eu queria, em especial, dos ministros que já estão aqui no palco, saudar na figura do ministro Paulo Guedes, esse ministro que tem feito o que é possível para o nosso país, pela sua resiliência, sua determinação, força de vontade. Minha querida Tereza Cristina, que é a nossa rainha do agronegócio. Nosso ministro que vai assumir amanhã, João Roma, que foi uma alegria imensa estar aqui sentado pela primeira vez nesse grupo seleto. General Pazuello, que está ali no canto, como o meu amigo Dudu Pazuello, tem sofrido uma pancadaria, mas você, Pazuello, é um homem de forças especiais, você tem estofo para aguentar essa pancadaria, e lá na frente você vai provar que você estava certo, seguindo as ordens do presidente Bolsonaro. Eu não vou deixar de citar os prefeitos, me perdoem só alguns, eu já vou usar um exemplo aqui. Prefeito Eduardo Paes, por favor, senhor, ainda bem que o senhor veio. Tem outros aqui parlamentares, todos amigos, eu não vou citar os nomes, né? Apenas sempre faço porque foi meu cadete, o deputado Vitor Hugo. Em nome de todos eu saúdo, agradeço. Eu estou até preocupado, presidente, que o guia do prefeito não é guia do parlamentar, tem muito parlamentar aí. Mas por que eu falei do prefeito Eduardo Paes? General Fernando era o comandante militar do Leste. Vou ter que contar a história já, infelizmente, por isso eu falei que isso não podia faltar. O que aconteceu? Nós tínhamos uma Olimpíada pela frente. E aqui eu cito esse testemunho como exemplo para os prefeitos que estão no primeiro mandato ou para os que estão no segundo mandato.
Se não fosse a determinação, a força de vontade e a garra do prefeito à época, Eduardo Paes, já o Fernando é testemunha, a nossa Olimpíada com certeza não sairia. Prefeito, a minha continência. Presidente, meu discurso é de uma folha, coisa de infante. Mas eu vou passar a mensagem fora esse site, e eu digo a vocês que quando eu passei a missão para Débora, coisa de militar, eu falei, Débora, se coloca no lugar do prefeito que nunca foi prefeito. É um médico, é um advogado. O que ele vai fazer quando ele sentar ali na cadeira? Então, nós militares temos uma tradição de manual, de regimento. Planeja algo que ele vá seguir para e passo e ele possa cumprir a sua missão. Então, esse site está aí, a Débora já falou, já teve o filminho. Mas o que eu posso passar para os prefeitos, que é, não digo conselho, mas um testemunho, e os senhores serão vitoriosos. Se os senhores seguirem o que o nosso presidente possui, como nosso presidente, ele tem coragem moral para fazer o que é certo. Presidente Bolsonaro tem franqueza em dizer o que pensa, sem se preocupar em desagradar A ou B, e principalmente a nossa imprensa. Ele tem um feeling político, que eu converso muito com o Braga Neto, que eu não ouso nunca duvidar do feeling político do presidente. Ele tem a perspicácia tão diferenciada que é impossível entender em determinadas situações. Ele tem um coração humano. Eu nunca vi qualquer pessoa que se aproxima, às vezes até ele me dá chega para lá, porque quer tirar foto e ele está atrasado e ele para e ele tira foto. Então, um coração enorme. Transparência nos seus atos. Fé no Brasil. Patriota e comprometido com o Brasil, com a liberdade, com a democracia e com o seu povo. Eu me sinto orgulhoso em ser seu ministro, presidente. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, a realizar entrega de certificados de honra ao mérito aos seguintes servidores responsáveis pela elaboração da agenda do prefeito Mais Brasil. Senhora Hanna Nogueira de Paiva Heller Cruz. Senhora Zione Assis Rego. E senhora Vanessa Carina Paranhos de Aragão Neres Falcão. Eu não quero nem saber. O senhor presidente da República realizará a entrega de material de agenda do prefeito Mais Brasil aos seguintes prefeitos. Senhor Bruno Reis, prefeito de Salvador. Senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. Senhor Rogério Cruz, prefeito de Goiânia. Senhor Sebastião Bocalon, prefeito de Rio Branco.
E o senhor Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores prefeitos, senhoras prefeitas, os causadores dessa nossa reunião no dia de hoje. Nós, chefes executivos, somos privilegiados, porque temos a possibilidade de mudar a vida de muita gente. E o Brasil começa no município. Este evento, Brasil Mais Prefeito, foi totalmente inspirado numa pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Aqui presente, o nosso ministro do TCU, então meu colega de Partido Progressista, Nardes, Augusto Nardes. É um incansável batalhador dessa causa da gerência dos municípios. E ele sempre me mostrou dessa necessidade. E ele foi a pessoa que realmente nos deu o norte para essa missão de modestamente apresentar aos senhores prefeitos este verdadeiro manual. Porque para muitos de nós, como foi para mim, o início de uma gestão no Executivo não é fácil. E nós devemos contar com meios e, o que é mais importante, com gente de confiança ao nosso lado. Vivemos um momento muito difícil o ano passado. E eu aqui pude contar com um grupo inicialmente de 22 e depois 23 ministros para levar avante propostas e meios para bem atendê-los. E uma das pessoas mais importantes nessa luta foi o senhor ministro Paulo Guedes, que obviamente, por ser um homem que decide as finanças no governo, ele tem amigos e opositores, mas todo mundo, a todos ele tratou com muita galhardia. E nós precisamos da economia para vencer a pandemia. Sempre disse lá atrás que tínhamos dois problemas pela frente: o vírus e o desemprego. E Paulo Guedes, muito bem assessorado, como num caso específico do Pronamp, pelo nosso senador Jorginho Melo, de Santa Catarina, fez um dos mais brilhantes projetos numa situação que ninguém podia esperar. Mas nós todos, como a vida é passageira, devíamos enfrentar. Então, nossos cumprimentos a todos os ministros, em nome do ministro Paulo Guedes. Eu queria cumprimentar a todos aqueles que não se deixaram levar pelas falácias da mídia, cumprimentar que a Petrobras já recuperou 10% no dia de hoje. As acusações, como sempre, infundadas, duraram poucas horas. É natural, quando se tem um contrato, ou se tem um prazo para acabar um mandato, ele seja reconduzido ou outro seja colocado em seu lugar. Saiu um bom gestor, está entrando um outro excelente gestor. No caso, Silvio Luna. Como devemos ter alguém aqui do Paraná, como Ricardo Barros, sabe do excepcional trabalho que ele prestou em Itaipu Binacional. Quantos de nós governadores gostaríamos de ter alguém como o Silvio Luna numa estatal como a Itaipu Binacional em seu estado? Lá ele fez realmente coisas muito além do seu trabalho. Como podemos citar duas pontes com o Paraguai,
extensão da pista de Foz do Iguaçu, a boiadeira, começa agora, rodovia das Cataratas. Obrigado, Vermelho. Esse é o Vermelho do Bem, que está me assessorando aqui. Onde ele atende aproximadamente 40 prefeitos do centro-oeste paranaense. Bem como de uma coisa que ele está fazendo muito bem em seu estado, que eu sou apaixonado, são as PCHs. Ele deve concluir seu mandato com um pouco mais de pequenas centrais hidrelétricas em seu estado. E energia é uma coisa extremamente importante para nós. Nós não temos uma briga com a Petrobras. Nós queremos, sim, que cada vez mais ela possa nos dar transparência e também previsibilidade. Não precisamos esconder reajustes ou seja lá o que for no que integra o preço final dos combustíveis. Então, meus senhores prefeitos, esse momento aqui é de confraternização, muitas vezes, a grande maioria não se conhece, mas para se encontrar, trocar ideias, guardar o telefone do outro, entrar na rede de Zap e um ajudar o outro a cada vez mais a administrar o seu município. O povo brasileiro espera de todos nós que nós sejamos competentes o suficientes para lhe proporcionar momentos de alegria, porque é isso que nós produzimos, alegria em primeiro lugar. Cumprimento o general Ramos, meu colega desde 1973, que eu conheci ainda garoto, em Campinas, pelo trabalho juntamente com a sua maravilhosa equipe, que fez esse verdadeiro manual para ajudá-los a vencer a burocracia no país, que ela ainda é um tanto quanto exagerada. Meu muito obrigado a todos vocês e que Deus o acompanhe nesses dias que estão em Brasília. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Aí, você acompanhou com a gente a cerimônia de lançamento da Agenda Prefeito Mais Brasil, que vai auxiliar gestores municipais no exercício dos seus mandatos. A agenda inclui um guia para novos prefeitos, um portal, um informe federativo e um programa de formação para as equipes de gestão dos municípios. Continue agora com a nossa programação e siga também as nossas redes sociais para continuar bem informado. Até mais!